Neto, meu amigo, e a você que se interessa também pelo assunto, essa questão do uso de crucifixo, de imagens, muitos usam a palavra ícones. Existe o crescimento de um interesse em torno do uso do crucifixo, em torno do uso de ícones, em torno do uso de imagens, por muitas pessoas que buscam para a sua espiritualidade alguns elementos a mais de representação da sua fé, que podem ajudar eles a fortalecer as suas convicções. E de antemão, eu vou dizer para você, eu estou aqui de peito aberto diante de você, particularmente eu nunca usei crucifixo, nem a cruz vazia, e nem nunca fiz uso de outras imagens. Não por uma questão teológica, religiosa, mas por uma questão muito pessoal, que para mim em nenhum momento fez falta, ou em nenhum momento para mim isso veio a agregar alguma coisa a mais na minha comunhão com Jesus Cristo, na minha comunhão com Deus, na minha vivência religiosa. Mas como pastor de uma igreja cristã, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e colocado por Jesus dentro do grande contexto da grande Igreja de Deus, que são todos aqueles que creem e confessam a sua fé em Jesus em todos os tempos e lugares. A catolicidade da igreja, a universalidade da igreja, eu faço parte desse grupo. E eu não posso ignorar, dentro desse grupo, a presença do uso do crucifixo ou da cruz vazia. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil, junto com as igrejas luteranas confessionais no mundo, é uma igreja muito equilibrada quando ela olha para esses assuntos que são considerados adiáforos. Ou seja, são usos e costumes não necessários para a nossa salvação, mas que podem nos ajudar no crescimento, no desenvolvimento e no testemunho da nossa fé. Então, nossa igreja é bastante equilibrada e a postura da nossa igreja é: a igreja deseja usar, ela pode usar. A igreja não deseja usar, ela não é obrigada a usar. Da mesma maneira também o cristão. O uso de costumes, de adiáforos, ou de ícones, ou de símbolos, são coisas que não podem ser impostas a ninguém, por ninguém. Porque a palavra de Deus não impõe isso ao nosso coração, como algo necessário para a nossa salvação. Na Igreja Evangélica Luterana do Brasil também, eu pelo menos cresci assim, talvez por influência do lugar onde eu vivi, eu visualizava sempre mais a cruz vazia. Em nossa experiência local, regional, nós não tínhamos essa experiência com o crucifixo. Entenda, quem não sabe, a cruz vazia é uma cruz sobre o altar. Ou muitas vezes uma cruz na torre da igreja, na frente da igreja. O crucifixo é aquela cruz onde tem uma imagem de uma representação que se quer dizer que foi Jesus crucificado. O que pode ser perigoso no uso do crucifixo é haver aquela confusão muito natural no coração das pessoas e elas passarem a colocar a sua necessidade espiritual naquele crucifixo. Aí, aquele crucifixo que deveria ser um ícone que poderia me ajudar a lembrar de certas coisas importantes, ele passa a receber a minha devoção. Eu vou me reverenciar diante dele, eu vou beijar ele, Aí para mim já está um pouquinho perdendo o sentido e a razão de ser, porque o ícone passa a ser o sagrado. E aí a coisa desvirtua um pouquinho da ideia que a Bíblia coloca sobre a mensagem da cruz e a simbologia da cruz na vida de cada cristão. Confira aí na sua Bíblia 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, 23, versículo 24, né? Aproveite e leia todo o capítulo. Esse texto fala do Cristo crucificado, mas ele não se refere em nenhum momento ao uso de crucifixo. O Cristo crucificado, ele vai muito além de uma representação em ícone, seja crucifixo, seja uma imagem. Você me entende? Quando Paulo fala da mensagem da cruz, ele está se referindo ao fato histórico do Cristo pregado na cruz para a nossa salvação. E a mensagem que vem desse Cristo para a nossa vida. A cruz, ela foi um detalhe que foi usado para ressaltar a grandeza do amor de Deus e ao
ponto em que ele chegou de se sacrificar numa cruz, lugar de toda dor, lugar de toda vergonha, para nos trazer a riqueza celestial, a vida eterna. E então, sim, eu posso olhar para a cruz com gratidão a Deus. Mas eu preciso manter esse equilíbrio na minha vida. Para você ver, na igreja onde eu sirvo, por costume do primeiro pastor que passou por aqui, nós temos uma cruz vazia sobre o altar. E tem também um crucifixo em cima do altar. Está lá de boa. Não assusta, não escandaliza. Serve como representação para lembrarmos do sacrifício de Cristo. E até hoje eu nunca vi ninguém reverenciando aquela imagem. Acho que precisa ser assim. E se alguma igreja também deseja não usar, que também seja considerado e respeitado, que ela não é menos igreja por causa disso. E aproveitando a tua pergunta, talvez o grande ponto aqui é a gente se perguntar: qual é a minha maior necessidade espiritual? A minha necessidade espiritual, para mim, hoje, é o pão vivo que veio do céu. É Jesus que sacia a minha fome. É a água da vida que Ele faz jorrar em nosso coração. É o alimento diário desse Cristo por meio da sua palavra, para o meu intelecto, para que Ele mande recado ao meu coração, que eu não possa esquecer jamais do amor de Deus. Então, a gente vai pela nossa maior necessidade. E a nossa maior necessidade espiritual sempre vai ser Jesus. E se você gosta de usar uma cruz no pescoço, ou um crucifixozinho no pescoço, dentro da sua liberdade cristã, você pode fazer isso sem estar incorrendo na idolatria. Porque a idolatria vai muito, mas muito além do uso de um crucifixo, de uma cruz ou de um quadro que você tem na parede da sua casa ou em outro lugar. A idolatria é quando aquilo passa a tomar o lugar de Deus no nosso coração. É por isso que a cada dia a gente precisa de se voltar para Jesus. Eu acredito que eu posso fechar a minha resposta aqui com uma afirmação que eu ouvi há bastante tempo atrás, de um colega que tem um perfil maravilhoso no YouTube, que você pode e deve seguir também, o pastor César Mota Rios. Ele tem muitos vídeos bacanas explicando sobre o luteranismo, inclusive sobre a cruz. E, assim, uma coisa que eu acho que é importante que ele destaca teologicamente falando. A nossa meta de cristão é estarmos unidos a Jesus. Essa é a nossa meta. E não permitir que haja nenhum ruído, nenhuma interferência entre a comunicação desse Jesus comigo, através da sua palavra. Pode ser no meu dia a dia, pode ser lá no culto onde eu estou adorando junto com outros irmãos, pode ser na minha devoção pessoal, particular, que não haja ruídos que interfira nessa comunicação divina da palavra do Cristo ao nosso coração. Se você deseja usar, fica na sua liberdade cristã.